Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Então, na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos partir da página 70, tá? Lembrando que é o livro 3, Figuras Tridimensionais. Neste capítulo, você estudará as figuras geométricas espaciais, tá? E aí, na abertura do capítulo, a gente pode ver vários brinquedinhos, né? Que mostram essas figuras espaciais do nosso dia a dia. Geométricas espaciais. Aí tem aí, conversa vai. Que sólidos geométricos você consegue encontrar na imagem de abertura, tá? Então, a gente pode observar aí, ó, que tem cubos, paralelepípedos, cones, tá? Pirâmides. Vamos lá para a página 72? Conversa vem. Que objeto tem formato de esfera? E de cubo? E de cone? E aí? Eu quero que vocês pensem em objetos do dia a dia, certo? Que tem esses formatos. O formato de esfera, né? Que é a bolinha. O cubo, certo? E o cone, ok? Cone. Sólidos geométricos. Nós temos aí, ó. Observe as figuras geométricas espaciais a seguir e responda. Com quais objetos do seu dia a dia elas se parecem? Aí nós temos aí, né? O cubo, a esfera, o paralelepípedo, o bloco retangular, cone, pirâmide e cilindro. Essas figuras geométricas espaciais também podem ser chamadas de sólidos geométricos. Algumas apresentam superfícies curvas, como a esfera, e outras têm as faces planas, como o cubo. Quais sólidos geométricos são fáceis de rolar? E quais são difíceis de rolar? Os sólidos fáceis de rolar, como esfera, cone e cilindro, apresentam pelo menos uma superfície curva, né? Ó, curva, certo? Como vocês podem observar aqui, tá? Já os sólidos difíceis de rolar, como cubo, bloco retangular e pirâmide, apresentam apenas superfícies planas, tá? Ó, planas, retinhas, certo? Temos aí, ó, mão na massa. Algumas construções se assemelham a figuras geométricas espaciais. Nas fotos abaixo, que figuras geométricas espaciais as construções lembram, tá? Então, nós observamos aí algumas construções, vocês vão ver as imagenzinhas delas e vão dizer com quais, né, desses sólidos geométricos aí, essas construções se assemelham, certo? Vamos lá. Além das construções, existem outras figuras que lembram sólidos geométricos. Ligue os nomes dos sólidos geométricos aos objetos que eles lembram. Aí nós temos aí cilindro, pirâmide, cone, bloco retangular e esfera, certo? Vocês vão ligar aí o que cada um lembra. Característica dos sólidos, olha só. Os sólidos que conhecemos apresentam alguns elementos especiais. Observe o cubo a seguir, tá? Vocês veem aí o cubo. O lado das figuras geométricas espaciais são chamados de faces. Os contornos das faces são as arestas e os encontros das arestas são as vértices, tá? Ó, deixa eu pegar aqui, certo? Para vocês verem, tá? Cada ladozinho desse aqui, ó, é uma face, tá? Esse tracinho aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, tracinho preto, tá? Cada tracinho desse aqui, ó, certo? São as arestas, ok? E os vértices são as quinazinhas, ó, os pontinhos aqui, entre cada aresta. Entendido? Muito bem. Vamos identificar os elementos dos outros sólidos que conhecemos. Em cada sólido a seguir, pinte de azul uma face, de rosa uma aresta e de verde um vértice, tá? Não precisa pintar todo, é um de cada, tá? Pinta uma face, pinta uma aresta e pinta um vértice, certo? Terceiro, observe os sólidos da atividade 1. Quais desses sólidos apresentam menos uma superfície curva? Pelo menos uma superfície curva, tá? Então, qual deles aí apresenta pelo menos uma superfície curva? Terceiro, agora vamos usar as planificações de sólidos geométricos. Com elas em mãos, marque uma face, uma aresta, um vértice e uma base. E depois monte-as. Use as planificações que estão nas páginas 11 e 13 do material de apoio, tá? Então, olha só. São esses aqui, tá? Que eu pedi para que vocês recortassem antes. Quem não recortou, quem não montou, pausa o vídeo, tá? Vai lá montar, certo? Eles vão ficar assim. Eu usou fita porque a minha cola tinha acabado, tá? São esses aqui, ó. Olha só, a pirâmide, certo? O cone, o
o paralelepípedo, né, que parece uma caixinha de fósforo, e o cilindro, tá? Que lembra um copo. Só que ele é fechadinho em cima e embaixo. Uma lata, tá? Então, o que é que vocês vão fazer com elas, tá? Vocês vão marcar a face, tá? Ó, por exemplo, aqui é uma face. Marcou uma face, tá? Depois é marcar uma aresta. Pega o lápis de cor mesmo, ó, marca aqui assim. E depois a vértice, tá? Entendido? Pois bem, meus amores, temos aí um com a lupa na mão, mas eu não vou pedir para que vocês realizem ele, certo? Vejam só. Quando vocês acabarem de responder, eu quero que vocês passem para a ficha de atividades, certo? E vocês vão responder a página 40, deixa eu olhar aqui no livro, tá? 41, 40 e 41, certo? Vão responder as fichas da página 40 e 41, certo? Que é justamente do conteúdo que nós estamos vendo nesse momento, tá? Eu vou realizar a leitura com vocês e a explicação para que quando a aula acabar, né, vocês possam responder. Diz assim, ó. Primeiro, observe a imagem abaixo e faça o que se pede, né? E tem uma imagenzinha de crianças brincando. Identifique os itens que têm ou lembram a forma de esfera. Então, qual objeto aí é uma esfera, tá? Vai colocar o nome. Paralelepípedo, tá? Então, qual desses objetos aí lembra um paralelepípedo? Cilindro. E aí, qual desses objetos aí, né, desses brinquedos, lembra um cilindro, tá? Segundo, observe a construção feita por Francisco com peças de madeira colorida, tá? Então, vocês podem observar aí, né? Tem cilindro, paralelepípedo, cone, não é isso? E cubo. E a esfera. Aí diz assim, a professora perguntou aos alunos quantas peças de cada tipo Francisco utilizou. Observe algumas respostas. Ó, Pedro disse assim, Francisco utilizou 2 cubos vermelhos. Aí, Ana, Francisco utilizou 3 círculos laranjados. João, Francisco utilizou 2 pirâmides azuis. Marcos, Francisco utilizou 2 paralelepípedos amarelos. Quais alunos fizeram afirmações corretas? Explique, tá? Então, qual deles explicou correto aí, de acordo com o que Francisco montou, tá? Prestem atenção, tá? Para não confundir o sólido com a forma, tá? O sólido eu consigo pegar, tá? Ó, é diferente, certo? O sólido eu consigo pegar, a forma geométrica não. Ela tá lá, tá? No sólido eu tenho, ó, os 4 ladinhos, certo? Na forma geométrica não, tá? Eu tenho só ela, ó, desenhada, ok? Entenderam isso? Então, tenham cuidado como cada um tá se referindo aí aos sólidos, certo? Então, meus amores, se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a tia, beleza? Beijo e até mais, tchau!